todos e a todos. Todas as vezes que entramos num processo eleitoral, dois termos que ficam muito proeminentes no nosso discurso, nas redes sociais, e tudo isso pode ser muito facilmente confundido devido à sua complexidade. Vamos falar nesse vídeo sobre esquerda e direita. Mas vamos resgatar os termos da sua origem, de modo que a gente possa trazer os dois termos dentro de uma complexidade atual, de modo também que a gente possa se posicionar a respeito, né, dessas duas vertentes. Esse vídeo tem o objetivo trazer uma clareza maior, né, sobre a questão da esquerda e direita, uma contribuição, mas não completa, né, e ele será apresentado em duas partes, de modo que ela não fique tão longa, né. Nesse sentido, começamos a falar de esquerda e direita a partir do momento da Revolução Francesa, né, que acontece no ano de 1789. Essa Revolução Francesa, após a Revolução Francesa, né, se estabeleceu então a Assembleia dos Estados Gerais, né? E nessa Assembleia dos Estados Gerais, a gente tem então um posicionamento dos grupos conservadores à direita, né, do presidente da Assembleia, e o grupo reformista e o grupo progressista sentado à esquerda, certo? Do presidente dessa Assembleia. Daí, né, esse termo perpassa e é usado até hoje, certo? Então, bastou um simples posicionamento das duas alas na Assembleia Geral das Nações, de modo que esse termo se estabelecesse como esquerda e direita, certo? Mas nós vamos ver que isso é um pouco mais complexo do que essa simples posição da onde os dois grupos estavam, certo? Bom, sentados à direita, né, estavam então o grupo leal à religião, leal ao rei, né, conservador em parte de costumes, né, e eram chamados de girondinos, né. Bom, sentados à esquerda estavam os partidários da Revolução, a pequena burguesia, estou falando dos pequenos comerciantes, não da grande classe dominante, né, na França, e a população, né, em geral, da classe trabalhadora, né, que eram conhecidos como jacobinos. Não? Bom, a nomenclatura, como eu já havia dito, ela não é suficiente, né, para a gente entender a complexidade dos dois termos nos dias atuais, certo? Ela dá um começo para nós. Falamos hoje de esquerda e direita. No entanto, né, a coisa é um pouco mais complexa do que isso, né? Uma definição possível hoje, né, baseada em bons vídeos que existem, principalmente aqui no YouTube, né, é que a direita prioriza a eficiência. Isso é importante a gente guardar isso, certo? E a esquerda prioriza a igualdade. Bom, vamos lá. Sendo assim, a direita ela encara que a desigualdade ela é natural ao sistema, certo? Então a desigualdade ela é existente, é vista como um problema, né? Só que ela é natural processo. A esquerda, ela diz que a desigualdade é socialmente construída, né? Se ela é socialmente construída, ela é gerada a partir do sistema, né? Então a gente pode ter mecanismos provenientes principalmente do Estado que possam amenizar essa perspectiva de desigualdade, ou pelo menos o processo que gera essa desigualdade, né? Ou amortizar a desigualdade através de outras ações que tangenciam, né, a desigualdade gerada na questão da diferença, por exemplo, de classes, ok? Bom, então, a esquerda, ela enxerga então a desigualdade como uma construção do sistema capitalista, né, e que isso deve acabar, e que todos possam ter a oportunidade de crescimento. A direita enxerga a desigualdade, aceita, né, a desigualdade, pois é natural e não tem solução possível, né? Como busca pela igualdade não pode ser atingida, né, igualdade forçada através de uma intervenção dura do Estado pode trazer mais problemas do que soluções. Esse é o entendimento da direita. Vamos recapitular. Então,
A esquerda, né, enxerga que existe uma desigualdade dada pelo sistema capitalista, né, a gente vai entender um pouco disso, né, a seguir, né, e que essa desigualdade ela não deve existir, né, e que todos devem ter oportunidades, né, dentro desse sistema, né, e essa oportunidade é criada principalmente por algumas intervenções dadas pelo Estado. Okay? No entanto, a direita enxerga que a desigualdade ela existe, ela é natural do sistema, né, e que lutar, né, ou aceitar uma imposição do Estado pode gerar mais problema do que soluções, certo? Para a gente entender um pouco dessa lógica, a gente tem que compreender a estrutura um pouco do sistema capitalista, e aí eu vou fazer uso, né, do famoso circuito do capital, trabalhado principalmente pelo Karl Marx. Okay? Karl Marx dizia o seguinte, né, existe o capital. Tá? Isso é importante porque muita gente confunde capital com moeda, né, e tudo mais. Bom, o capital, né, ele tem duas vertentes e duas existências, né, como podemos enxergar aqui em cima. Existe então o capital constante, né? O capital constante são as máquinas que movimentam a produção, a indústria, certo? E existe o capital variável, que são as pessoas, homens e mulheres, né? Ou seja, os trabalhadores. E por que é chamado então de constante e variável? Porque o capital constante, máquinas, né, sofrem manutenções, elas são inovadas e tudo mais. Mas o capital variável, né, ele é muito sujeito à questão do mercado, a doenças e tudo mais, e tudo isso que pode, a pessoa é muito mais variada do que a constância da máquina, vamos falar assim. Então, o capitalista, certo, o detentor do capital, ele possui dois capitais em suas mãos, né? Ele possui homens e máquinas, o capital constante e o capital variável, né? Constante máquinas, variável homem, ok? Nesse sentido, né? Você que faz parte, né? Como a maioria de nós faz parte da classe trabalhadora, né? Nós não possuímos máquinas e também não possuímos trabalhadores, né? Então nós não somos classificados como capitalistas. Veja bem, nós vivemos num sistema capitalista de reprodução do capital, ok? Né? Mas não colocamos como capitalista porque não somos detentores privados, né, de um meio de produção que se divide entre homens e máquinas, ok? Então, mas num sistema capitalista que é basicamente um sistema de troca, como vamos ver nos próximos vídeos aí, né, falando um pouco mais sobre essas teorias clássicas, né? Nesse sistema de troca, o trabalhador ele tem uma única coisa a ser vendida, né, que é a sua força de trabalho, né? Nós estamos numa graduação, as pessoas fazem curso de inglês, aprimoram leituras e tudo mais, e isso tudo é para aprimorar a sua força de trabalho, é para aprimorar a sua capacidade de produzir, ok? Então você vai se tornando um capital variável, mas importante, né? E a sua força de trabalho retorna para você com salários maiores à medida em que você vai se capacitando cada vez mais, entende? Então entenda a sua posição nesse sistema capitalista. O sistema capitalista é um sistema social de reprodução do capital, vamos colocar assim, certo? É composto então por capitalistas e trabalhadores, certo? Ou proletários, os trabalhadores, né? E os capitalistas, que são os detentores da propriedade privada do capital, certo? Isso seja na cidade ou seja no campo, né? Quando você tem uma fazenda que gera grandes números de toneladas e toneladas de um determinado produto, na fazenda você tem colheitadeiras, tratores e tudo mais, isso tudo compõe o capital constante. E você tem todo mundo que opera as máquinas, que são os trabalhadores ou o capital variável. Entender um pouco essa lógica? Bom, nesse sentido, o circuito do capital ele é composto por duas etapas principais, certo? Nessas duas etapas principais, como colocado aqui, né, a gente tem a etapa da produção, né, e essa etapa da produção ela é justamente uma etapa que é o somatório de outras duas etapas, que é a produção em si, né, e a distribuição.
Muita gente confunde a distribuição como uma distribuição logística, né, daquilo que a indústria produz. Ou seja, ela produz um produto e aí vai para o caminhão, que esse caminhão possa levar para o comércio, pelas estradas e tudo mais. Não, essa não é a etapa da distribuição ainda, ok? A distribuição, nesse caso, é justamente quando o produto fabricado na fábrica, certo? O produto fruto da produção, né? Ele é então, né, mandado para a etapa da realização da mercadoria, que vamos falar a seguir, né? Mas a rentabilidade que a indústria recebe, né, que vem para a mão do capitalista, para o grupo de acionistas dessa fábrica, eles possuem basicamente uma decisão. E essa decisão está contida basicamente em distribuir essa rentabilidade da venda, da produção, ok? Para ou o capital variável ou o capital constante, ou nenhum dos dois, né? Então, a grosso modo, o capitalista ele tem a opção de aumentar o estoque de capital, ou seja, ele pode usar a rentabilidade, o lucro, né, dito pela produção, obtido pela produção, para contratar mais gente, comprar mais máquinas, ou uma coisa gerando a outra. Comprando máquinas, você precisa de mais gente para operar as máquinas, né, e tal. Aumentar a capacidade produtiva, né, se ele está em ascensão no mercado, né, por isso que se chama de circuito, porque às vezes lá na etapa da realização da mercadoria, você começa, não tem um grande fluxo de venda ou de consumo, né, e isso impacta o processo produtivo, né, ou você pode gerar um processo inflacionário, como vamos falar alguma coisa a respeito, não entrando muito na questão da economia monetária, né, por uma falta de produção, entrando naquele escopo, né, que a escola marginalista gosta de falar muito sobre a questão de oferta e procura, né, mas não vamos entrar nisso agora, ok? Bom, entendendo isso, né, o capitalista, podendo distribuir esse capital, né, podendo distribuir essa lucratividade em comprar mais capital ou adquirir mais capital comprando máquinas e contratando mais gente, né, ou simplesmente ele pode especular o dinheiro no mercado financeiro, ou ele pode pegar esse lucro, vamos falar assim, e comprar coisas que não vão ser capital para ele, certo? Se ele comprar um carro de luxo, né, uma Mercedes, uma Ferrari, uma Lamborghini, qualquer coisa, essa Mercedes, Ferrari, Lamborghini, né, ela vai ser basicamente um bem de usufruto dele e isso não vai gerar mais empregos nem aumento na produção. Na verdade, só vai gerar mais gasto para ele, ok? Bom, vamos lá. Essa é a etapa, então, da produção, né? A etapa da mercadoria, da realização da mercadoria, ela consiste na troca e no consumo, certo? Então, após a etapa de produção, o produto ele vai para a etapa da realização da mercadoria, e nessa etapa da realização da mercadoria é onde o produto, né, filosoficamente falando, vira mercadoria, e essa mercadoria vai ser realizada junto ao mercado consumidor. Cai-se então na questão do mercado, certo? Não é o foco da nossa aula de agora, né? Não é o foco da nossa conversa de agora, né? Mas isso é importante falar, ok? Bom, por que eu estou dizendo isso, certo? Porque quando você entende o circuito do capital constituído dessa maneira, como uma coluna dorsal que o Karl Marx fez para poder interpretar o capitalismo, né? Veja bem, muita gente fala que o Marx era contra o capitalismo. Veja bem, temos que tomar cuidado com as afirmações, certo? Para você poder criticar o sistema como ele é, você tem que conhecer muito bem ele. Então a grande obra do Marx, como o Capital, na verdade, é um raio-x de como o capitalismo, né, se consolidou, né, naquele momento histórico que o Marx estava falando, né, mas a gente tem aí um melhor retrato do capitalismo, como ele funciona na sua estrutura, né, produtiva, né, e como quando ele vai concebendo várias coisas, né, a respeito, vai se desdobrando, né, e o Marx cria esses espaços teóricos de modo que a gente possa entender a sociedade enquanto uma sociedade capitalista de hoje, certo? Então a desigualdade, como estávamos falando anteriormente, ela é gerada justamente nesse processo de produção, né? Nesse processo de produção a gente passa a entender
que alguns vão ter, poucos na verdade, vão ter muito recurso na mão, porque são proprietários privados dos meios de produção, certo? Ou donos das indústrias, das grandes indústrias, e a gente tem também, né, aqueles que não possuem, né, esse capital e que lhes restam basicamente vender, né, a sua força de trabalho, ok? Quando eu falo aí uma coisa que é importante falar agora, né, é quando a gente coloca empreendedorismo, né, a gente tem que saber distinguir um empreendedor pequeno do grande, certo? O pequeno do grande, né? Então é uma economia, uma diferença brutal entre eles, né? No Brasil a gente tem aí um número assustador, né, perante a números, por exemplo, nos Estados Unidos ou da Europa, do número de empreendedores individuais aqui no Brasil. Só que esses empreendimentos, né, a nível particular, pode ser inclusive um cara que está prestando serviço aí para o Uber, certo? É um empreendedor individual, certo? Ele aluga o carro, ele trabalha pelo aplicativo, mas veja bem, ele faz o ganho dele. Assim como os entregadores do iFood, né, que compram sua moto, adquirem a mochila da empresa e tudo mais. E na verdade a lucratividade desses entregadores é gerada pela quantidade de entregas que ele faz. Então ele passa a ser um CNPJ, né, um CNPJ ou um empreendedor, né, mas esse cara que está entregando comida, o pequeno, o dono da pequena padaria, o pequeno comércio da sua cidade, né, e tal, não se compara aos grandes milionários ou bilionários existentes aqui no Brasil, que estão falando na casa de milhares de trabalhadores, milhares em quantidade de estoque de capital, de grandes e grandes e grandes empresas, certo? É outra conversa. Tanto que, né, se você pensar, por exemplo, na questão da Revolução Francesa, né, assim como a divisão da esquerda e da direita, né, com posicionamento perante ao presidente da Assembleia, né, ou se senta à esquerda ou se senta à direita, né, a gente tem então que, né, composto nas duas classes, você tem uma classe dominante que era basicamente uma classe latifundiária naquele período, porque a terra era mais importante, era um grande posse daquele momento, certo? E você tinha uma classe burguesa, mas de um pequeno capital, de pequenos comércios, de uma economia de escala, que estava sentada naquele momento à esquerda, né? Junto com a classe trabalhadora, porque apesar, né, de ser proprietário de um pequeno capital, a distância entre os trabalhadores não era tão longa, certo? Então, isso é importante falar, isso é importantíssimo, aliás, falar nos dias de hoje, né? Porque as pessoas se confundem, né? Se confundem. Olha a sua renda, né? Não sei qual seja, vamos falar assim, olha a sua renda dos seus familiares e tal, e veja se os seus familiares e tudo mais estão mais perto, né, de uma classe trabalhadora, né, em geral, aqui a média de salários aqui no Brasil, ou dos grandes milionários e bilionários, certo? Então, essa pequena burguesia, naquele momento da Revolução, estava aliada e tal. Mas porque, veja bem, porque tinha uma questão de identitarismo com essas causas e esse grupo, certo? Hoje o cara tem uma padaria de pequeno porte e acha que é dono do Carrefour. A classe média, que basicamente é uma classe que está no meio termo, certo? Só que a classe média, ideologicamente falando, isso é importante falar, ideologicamente falando, certo? É uma classe que ela ideologicamente, ela se confunde, né? Ela se confunde naquilo que eu acabei de representar. Porque uma classe média, vamos colocar aí, uma classe média que ganha o seu rendimento lá de 40, 50 mil reais ou até mais, vamos falar assim, está mais perto do salário mínimo do que da diferença, né, com os grandes milionários, certo? Então, quando nós separamos, né, essa classe média, ora, você pode fazer parte de uma classe média sem ser detentor do capital, certo?
às vezes a sua empresa te paga muito bem, que você tem uma função quase que exclusiva de gerência ou diretoria, né? Que você tem aí grandes ganhos salariais, mas esses ganhos salariais não te colocam como detentor do capital. Você está trabalhando para alguém. Você tem renda, mas essa renda não é convertida em capital. Então você não é um empresário, ok? Você não é um industrial, né? Lógico que a gente tem um ponto de referência. Ora, se você tem lá os seus empregados ganhando salário mínimo, você ganhando uma boa renda por causa do seu cargo e tudo mais, você está bem distante deles, certo? Mas você está há anos-luz de uma classe milionária ou bilionária, de grandes capitalistas existentes no Brasil e no mundo. E a classe média às vezes se confunde nesse termo. Ela se coloca como elite da sociedade, mesmo sem possuir nada, né? Mesmo pagando aí carros importados a perder de vista, né? E tudo é fluido, vamos falar assim, certo? Os bens de consumo são bens de consumo, certo? Não é a grande posse de bens de consumo com uma boa bolsa, uma boa bota, uma bom sapato e tudo mais que vai fazer você. Isso não é capital, isso é só bem de consumo, ok? Vamos lá, certo? Então, quando a direita fala que a desigualdade é inerente ao sistema, ela está falando justamente disso, certo? Ora, o sistema capitalista se reproduz nesses termos, né? A reprodução do meio de produção, e esse meio de produção é existente por dois personagens principais, né? O detentor privado do capital, o capitalista, e a classe proletariada, que é a grande maioria da população. Esse é um pontapé inicial, certo? De modo que a gente possa compreender. Então, só lembrando aquilo que eu falei aqui no começo do vídeo, dessa primeira parte, né? No começo, a esquerda, então, a esquerda e a direita nascem de uma revolução, certo? Essa Revolução Francesa, a gente tem que entender o seguinte: naquele momento da história, certo? Basicamente, a Europa era gestada por monarquias absolutistas, certo? Isso, naquele período da Revolução Francesa, né? O que acontece basicamente um ano antes da morte do Adam Smith, né? Falamos em alguns vídeos anteriores, né? E é justamente isso. Essa revolução, ela rompe o esquema de uma monarquia absolutista, certo? E por isso você cria espaço para trabalhadores que agora se colocam um pouco mais livres, né? E uma pequena classe burguesa que tinha interesse absoluto na queda do rei absolutista, né? Porque ela poderia realizar mais livremente o seu comércio, certo? Quando você tem reinos absolutistas ligados à Europa como um todo, você tem poucas pessoas para comercializar, porque você tem poucos detentores de riqueza nas mãos, certo? Apenas o rei, a família e alguns servidores. Então você tinha poucas pessoas para negociar. Então, desde sempre, a burguesia, né, ela entendeu que o comércio seria muito mais expansivo e muito mais explosivo em termos de crescimento se todas as pessoas fossem livres. Com a liberdade de todos, né, nesse sentido, naquele período, você tinha, imagina se cada trabalhador servil dessa monarquia absolutista fosse dono do seu pequeno pedaço de terra. Quantas pessoas a gente teria para negociar, né? Já que a burguesia, ela nasce basicamente de uma classe comercial, certo? De uma classe comercial, e é justamente o crescimento do comércio que está puxando e tomando eminência ali uma produção que vem a se revolucionar com a própria Revolução Industrial, certo? O circuito do capital, ele é entendido assim: você precisa de produtos para serem comercializados. A burguesia, ela nasce como uma figura da etapa da realização da mercadoria. E é justamente o crescimento do comércio, o renascimento de cidades na Europa toda que faz com que a demanda industrial, vamos falar assim, ou a proporção de estradas, ferrovias e tudo mais, e tudo isso que é derivado, vamos falar assim, do processo de produção, né, cresça na Europa como um todo e puxe a produção para cima, de modo que se tenha mais produtos para serem comercializados. Ok? Então, assim, a liberdade, né, entendendo naquele momento e puxando para o gancho para hoje, a Revolução Francesa foi, antes de tudo, uma revolução burguesa. Ela não foi uma revolta dos trabalhadores. Os trabalhadores, eles entraram quase que
de anexo, né, de adendo, vamos falar assim, a essa revolução, né? Mas foi uma revolução que buscava romper com o sistema absolutista, ok? Absolutista, dando maior liberdade de mercado, principalmente para as pessoas, certo? Então essa questão a conversa da democracia e a liberdade, ela nasce ideologicamente, né, desse passo revolucionário que aconteceu na Europa como um todo, né? No que acontece na Europa como um todo. Isso é importante falar, porque aí a gente está falando, por exemplo, aqui de diferença de esquerda e direita, né? E a gente vai ver que essa diferença não é apenas do trato econômico, ela é do trato social, né? A gente vai falar isso na parte 2, e é justamente nesse trato social que a gente tem ou aquilo que se mistura entre a ideologia, dos dois lados, né? Entre a ideologia e aquilo que está regado de valores na sociedade, certo? Então, vamos para a parte 2.